Olá, eu sou Juliana, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática da UEM. Minha orientadora é a professora Dulcineia e esse trabalho faz parte da minha tese de doutorado. O título desse trabalho é A Prática como Componente Curricular na Formação de Professores de Ciências Biológicas, ampliando o olhar. Para falar um pouco sobre o tema do trabalho, vou iniciar falando um pouco acerca da formação de professores de ciência e biologia, que foi uma formação tardia, iniciou apenas na década de 30, com o modelo de formação 3+1. Esse modelo de formação ele foi conhecido como modelo baseado na racionalidade técnica, porque o curso oferecia 3 anos de disciplinas específicas mais 1 ano de disciplina pedagógicas. Ou seja, o professor é visto como um técnico que ia adquirir conhecimentos e depois aplicar na sua prática cotidiana. Mas houve várias pesquisas em relação a essa formação e esses estudos começaram a questionar esse modelo. Por exemplo, os estudos de Schoen, os estudos de Tardif, que trouxeram uma visão do professor como um professor que constrói conhecimento ao longo de sua prática, ou seja, a prática também é um momento de reconstrução, de construção de saberes e não só de aplicação. Esses estudos e mais outros, eles influenciaram na promulgação das resoluções CNE-CP 1 e 2 de 2002, que foram um marco em termos de formação de professores, porque elas ampliaram a visão de prática de ensino, que antes era vista apenas como sinônimo de estágio supervisionado. A resolução CNE-CP 2 de 2002, ela trouxe a ampliação das horas de prática de ensino, ou seja, agora haviam 400 horas de estágio supervisionado e 400 horas de prática como componente curricular, que eu vou chamar de PCC. Essas 400 horas de PCC, elas não deveriam ficar restritas ao estágio, elas deveriam estar presentes em disciplinas pedagógicas, em disciplinas específicas e desde o início do curso. Ou seja, ao longo do curso, a formação já estaria voltada para a licenciatura, né? E não só nos anos finais do curso. Só que a implementação dessas resoluções foi alvo assim, de muitas dúvidas dos formadores, como implementar, qual seria a melhor forma. Por isso, houve pesquisas em relação ao tema, que uma delas, né, é a minha tese de doutorado e que tem esse trabalho dentro. O objetivo específico deste trabalho é investigar o que revelam as pesquisas já realizadas acerca do tema no âmbito de tese e dissertações, e principalmente na área de ensino de ciências e biologia. Para isso, eu fiz uma pesquisa qualitativa e documental, porque as teses e dissertações eu considero como documento. Essa pesquisa também pode ser compreendida como uma pesquisa do estado do conhecimento, porque estou avaliando o que essas produções dizem acerca desse conhecimento. Então, a busca foi realizada no catálogo de teses e dissertações da CAPES e no campo de busca coloquei as palavras prática como componente curricular entre aspas. E a busca se deu no título, no resumo e nas palavras-chave da produção. Eu considerei todas as produções que apareceram. Então, apareceu um período de 13 anos, que iniciou em 2005 até meados de 2018, quando eu realizei a pesquisa. Os dados eu analisei conforme a análise de conteúdo da Bardan e mais especificamente a técnica de análise de conteúdo categorial. Como resultado, então investigando apenas o tema em si, sem nenhuma especificação, encontrei 66 produções, sendo 40 dissertações e 26 teses. Eu classifiquei as áreas com mais ênfase e com menos ênfase. Com mais ênfase estão ligadas às ciências exatas e naturais, com exceção de educação física que ficou entre elas. Então temos matemática com 17, ciências biológicas 16, educação física 14 e química 8. Na sequência, apareceram produções que envolveram trabalhos de vários cursos, ou analisaram as legislações.
Nessa apareceram 4 trabalhos. E as áreas com menos expressividades, então, foram as ciências humanas e as linguagens, com exceção de física, que ficou entre estas. Então, temos história com 3 trabalhos, geografia com 2, física com 1 e letras também com 1. Depois, eu peguei as produções só da área de ciências biológicas e categorizei os enfoques dessas pesquisas. Então, haviam 16 produções, 10 dissertações e 6 teses de 2011 a 2017. E houve 3 enfoques que eu consegui categorizar: organização, desenvolvimento e contribuição. E alguns desses enfoques eles apareceram de forma concomitantes, ou seja, organização junto com desenvolvimento, organização junto com contribuição. Essas unidades de análise que aparecem no quadro são trechos dos próprios trabalhos ou palavras das quais emergiram as categorias. Então, temos para a organização nenhuma dissertação e uma tese. Só para desenvolvimento, 3 dissertações e 3 teses. Contribuição, 2 dissertações e uma tese. Organização e desenvolvimento, 3 dissertações e uma tese. Organização e contribuição, 2 dissertações e nenhuma tese. Em relação ao enfoque organização, ele abrange desde 2011 até 2017, considerando os concomitantes, ou seja, todos os trabalhos. E Pereira e Moore, que eu cito aqui, elas afirmam que a inserção da PCC nos cursos de formação de professores ainda é um desafio. Por isso, a importância de pesquisas acerca dessa organização, para que a gente visualize como tem sido feito e quais as possibilidades. O desenvolvimento da PCC apresentou o maior número de trabalhos e apenas nos últimos 4 anos. Portanto, ele é uma área bem significativa aí de pesquisas, né? Eu cito Bottom e Tolentino Neto, que afirmam que a PCC muitas vezes ela é compreendida de forma distorcida, apenas como estágio supervisionado ou com aulas práticas ou técnicas de prática em laboratório. Então, é importante que se estude acerca do desenvolvimento da PCC, para que se visualize quais as formas mais eficazes que estão de acordo com a legislação. Quanto à contribuição, apareceram 5 trabalhos e é uma temática ainda um pouco tímida, né? Mas ela está em crescimento porque esses 5 trabalhos aparecem nos últimos anos com uma ascendência. Então, em relação a isso, compreende-se ter um pouco número de pesquisas porque os primeiros alunos começaram a se formar e só a partir daí que pôde-se então pesquisar quais as contribuições da PCC. Outros dados como esses trabalhos foram feitos, onde eles foram feitos, quais os desafios, quais as possibilidades em relação à PCC, podem ser encontrados no artigo, porque não foram possíveis trazer todos aqui, tendo em vista o tempo da apresentação. Em relação, então, às considerações finais, percebi que há relação entre a percepção da PCC e a implementação da mesma. Por isso que é importante conhecer o tema, o que tem sido feito, para que ele possa ser implementado de forma a contribuir cada vez mais para a formação de professores. Esse mapeamento que foi possível a partir desse trabalho, ele evidenciou possibilidades que exemplificam o que pode ser feito e desafios que precisam de reflexão e formas de superação. Isso tudo pode ser encontrado melhor no meu artigo. Espera-se, portanto, eu espero contribuir para que futuras reflexões acerca da implementação da PCC, visto que os projetos político-pedagógicos dos cursos eles estão sempre em adaptação, em transformação e precisa-se ser revista também essa questão da PCC para que ela possa ser implementada de forma mais eficaz. Aqui estão as referências que eu utilizei para essa apresentação e aqui também algumas referências e o meu e-mail para contato caso alguém tenha interesse. Obrigada e até!